Olá, colegas servidores e comunidade santarrosense, mais um programa Simussar em Ação. E vamos direto aos nossa pauta do nosso programa de hoje, porque nós temos vários assuntos a serem debatidos e também temos o Dr. Sávio novamente conosco. Seja bem-vindo, Dr. Sávio, que vai apresentar a parte jurídica, que sempre ele tem feito muito bem em nosso sindicato. O Ronaldo Pinheiro na parte técnica. Dr. Sávio, bem-vindo, Dr. Sávio. Tudo bem, Jonas, Ronaldo? Vamos lá dar uma conversada aí com o nosso servidor. Então, os primeiros avisos que a gente tem é que, novamente, esse ano foi um sucesso a entrega do presente natalino, que aconteceu na última sexta-feira. O pessoal esteve aí, pegou o seu presente, que havia sido entregue através de cartões ao longo do mês de novembro, e uma parceria com o Cotri Rosa, a gente fez a entrega, então, da ave natalina aos nossos servidores associados que haviam pego o vale presente. E quem não conseguiu, em função de alguma razão, a gente também conseguiu novamente negociar com a Cotri Rosa e fazer a entrega dos frangos lá no mercado do bairro Cruzeiro, na frente do Ginásio Esportes. Então, pessoal que ainda não pegou, tem até sexta-feira, dia 13, para buscar o seu presente lá no Cotri Rosa. Depois dessa data, não haverá mais possibilidades de pegar, mesmo que tenha o cartão. Então, o pessoal deve ficar atento. Também estivemos em Assembleia Geral, o sindicato, onde a gente construiu, além da pauta das reivindicações para o ano de 2025, a gente também elegeu e deu posse aos membros do Conselho Fiscal. Tivemos a apreciação também da proposta orçamentária para 2025. Determinamos um destino para o carro e para a moto que nós recuperamos de ex-presidente, né? E também foi feita a indicação para os membros do Conselho Municipal de Saúde. E a proposta, a qual o sindicato, junto com os nossos servidores, construiu uma proposta muito razoável, uma pauta de reivindicações bem razoável, bem enxuta também, e que já foi encaminhada à administração municipal. Estamos aguardando o retorno. Já havíamos acordado o INPC mais 1% de ganho real, né? Então, a proposta do sindicato ele solicita mais 1%, além desse 1%, mais 1%, garantindo esse 1% de ganho real, que já recupera uma parte, mas é necessário a gente ampliar um pouquinho esse percentual, porque a gente viu que 1% ele é insuficiente devido ainda às perdas da Lei 173. O Dr. Sávio também quer colaborar conosco nessa parte aí jurídica das perdas, ainda recordar as perdas da 173 aí para os nossos servidores que nos acompanham sempre, dos nossos membros da comunidade também. Sim, Jonas, nós tivemos então, em função da pandemia, né, a aprovação dessa lei complementar 173, que acabou congelando, né, salários e pagamentos de vantagens para todo o quadro de servidor, né? Esse período, logicamente, só foi considerado para fins de previdência, para fins de adicional de tempo de serviço ou aquisição de outra vantagem, assim como a revisão geral, né? Houve um entendimento, então, que essa lei teve esse efeito, foi considerada constitucional e, a partir disso, surtiu esses efeitos, sendo que somente alguns grupos de servidores, como o pessoal da saúde e da segurança pública, que tiveram adiantado, digamos assim, o pagamento desses benefícios. E o restante dos servidores, que na grande maioria permaneceram em seus postos de trabalho, tiveram, então, essa redução salarial, né, Jonas, vamos dizer assim, porque até o presente momento não houve essa recomposição perdida nesses dois períodos também. Foram ingressados alguns processos judiciais contestando esse entendimento em função da lei complementar. No entanto, o judiciário deu validade à lei, né, e aos termos da lei, e por isso atualmente se aguarda um projeto de lei que já está na Câmara dos Deputados
para rever, né, os pagamentos desse período. Então, esse projeto de lei que se aguarde seja votado quanto antes, aí, hoje, digamos assim, ele é o único alento que a gente tem para alcançar esses servidores frente às perdas que eles tiveram nesse período. Enquanto esse projeto de lei ainda está parado, a gente busca essa correção através das negociações com a administração municipal. Então, o INPC mais 1% a gente já tem acordado com a administração municipal, com o prefeito municipal já desde o início da administração, e volta a dizer, ele já se compromete para o próximo mandato dele também manter o INPC mais 1%. Mas a gente tenta convencê-lo da necessidade de mais 1%, pelo menos nesse período agora, devido a todo esse contexto também que a gente teve de perdas e contando também com uma maior arrecadação através do FPM para os municípios que, felizmente, né, tiveram uma melhoria na questão de inserção de recursos para o ente público. Outro ponto que a gente debateu bastante foi a questão do Vale Alimentação, no qual a gente está pedindo R$ 800 de Vale Alimentação. Seria uma recuperação bastante importante também. Esperamos que a administração municipal compreenda essa necessidade, compreenda que o servidor sim teve perdas, os números de inflação que a gente tem, que é o INPC como base, mas a gente sabe que na questão alimentar a inflação é um pouco maior e ela às vezes bastante oscila, mas tivemos uma inflação bastante significativa. Outro ponto de pauta foi o pagamento do piso do magistério, que ainda a gente também está numa luta árdua para que seja respeitada a lei do piso. Doutor Sávio, mais uma vez, chamo o senhor aí para dar uma falada sobre a questão ainda do piso do magistério também, doutor Sávio. Olha, Jonas, se esperava aí que houvesse alguma determinação aí pelos órgãos fiscalizatórios, como Tribunal de Contas, né, e o próprio Ministério da Educação, né, trouxessem medidas mais resolutivas quanto à questão do repasse dessa questão do piso para o magistério, né? No entanto, nós não tivemos ainda esse posicionamento, tanto do Tribunal de Contas quanto do Ministério da Educação, de forma que fosse buscando uma obrigatoriedade, né, por parte das administrações. Então, continuamos ainda nesse processo de negociação. No entanto, né, o magistério como um todo aí vem sofrendo acumuladamente os prejuízos, né? Se nós considerarmos a questão da Lei Complementar 173, que atingiu, né, todo o quadro de servidores na pandemia, e somado a isso, ao não alcance, né, do piso para a categoria do magistério em específico, a gente acaba tendo um número bem considerável aí, né, como prejuízo salarial para essa categoria tão importante. E sempre também ressaltando que é um valor que deixa de circular no nosso comércio, né, na medida em que não é repassado, não é alcançado para esses servidores. E no nosso entendimento, né, doutor Sávio, a gente tem clareza de que em algum momento vai ter que ser pago, isso fica como um passivo bem significativo para o município, com juros, todos os juros que devem ser pagos juntos aí durante o processo, quando ele tramitar e quando ele andar. A gente também, como cidadão, cobra muito o prefeito, porque vai deixar uma dívida significativa para a administração municipal devido à irresponsabilidade de não estar pagando. E diga-se de passagem, o senhor que é da parte jurídica também pode confirmar o que eu vou dizer agora. A lei não obriga o prefeito a pagar, hoje, do jeito que está. Porém, o prefeito que tem consciência e valoriza a educação pode pagar. Exato. A grande questão é que há uma organização, né, por parte dos municípios, e tanto a nível regional aqui, como é a nossa associação de municípios, quanto a nível estadual, FAMURS, como a nível
federal, que é a CMN, a orientação delas é pelo não pagamento, né? Então, como houve essa formação aí desse bloco aí em função dos gestores, né? Como há esse aporte aí por parte desses órgãos, então, de certa forma, é isso que se impede aí o avanço desse pagamento, né? Justamente, o que a gente identifica é essa falta de vontade política, né? De repassar esses valores e, efetivamente, alcançar essa questão do piso salarial para todos os professores. Estatisticamente, só para ampliar um pouquinho esse tema, no Brasil nós temos em torno apenas de 400 municípios que não cumprem a lei do piso. E, infelizmente, dentro desses 400 municípios, uma boa parte não cumpria, aliás, em 2023. Esses números são de 2023, que a gente não tem atualizado eles. E boa parte desses, a nossa região aqui nos envergonha porque não cumpre. Grande parte do nosso município, que é a nossa região, infelizmente, nos envergonha e não cumprem a lei do piso do magistério. Isso quer dizer que a nossa região desvaloriza muito. Não é por acaso que nós estamos perdendo território na questão educacional para estados e municípios nordestinos, onde sim, lá tem se aplicado com mais responsabilidade a lei do piso do magistério. E nós temos que pensar no que isso representa, né, Jonas? Porque um salário defasado num ambiente que cada vez exige mais do profissional. O que acontece, somado ainda à falta de profissionais para muitos setores da educação. Então, tu vai somando tudo isso aí, a falta de um ensino médio, né, do normal, para formar professores. Então, nós vemos ano a ano, em vez de facilitar, em vez de incentivar, nós vemos pressionando esse setor, né? Fazendo com que haja uma perda de interesse, né? O que nós temos que pensar que isso, muito em breve, pode gerar um colapso na educação, na medida em que nós temos essa pouca oferta de profissionais. Porque se nós fôssemos, de repente, analisar o nosso quadro de funcionários, especificamente o magistério, tu vai ver que tem o professor que trabalha no município, que trabalha no estado, que trabalha no ensino privado, né? Então, em algum momento, ele acaba tendo que optar o que é mais vantajoso para ele, o que realmente dá melhores condições de trabalho para essa pessoa. E será que ele vai optar por integrar um município onde não paga o piso, onde tem situações estruturais, a questão das eleições nas escolas, a questão da autonomia das escolas? Então, que ambiente se oferece para esses profissionais? Se nós pensarmos aí em grandes grupos econômicos no Brasil e mesmo instituições financeiras, eles têm um ranking que eles chamam do Best Place of Work, né, para variar em inglês, mas que seria o melhor lugar de trabalho. E será que, se nós fôssemos fazer esse mesmo ranking com a questão dos municípios, seria realmente um bom lugar de trabalho que chamaria o interesse de profissionais para compor o seu quadro? Então, eu acho que temos que pensar no futuro também e não só no presente. Uma boa reflexão isso poderia dar, né, doutor Sábio? E nesse quesito também, já não saindo dessa linha também, aí se estende a todos os servidores, dentro da mesma pauta, a gente pede a revisão do decreto 146 de 2023 quanto à questão das perícias médicas, pois nós estamos enfrentando sérios problemas quanto a essa questão. E o doutor sabe que também acompanha, inclusive nós já temos uma denúncia no Ministério Público e ela cada vez é engrossada com mais denúncias e com mais argumentos em relação à questão das perícias médicas. Nós temos dificuldades para os servidores
estarem podendo usar esse afastamento, muitas vezes, de forma adequada para se curar, enquanto faz o contrário. Cria-se obstáculos para que a cura também demore. E isso acaba trazendo inúmeros efeitos negativos para o serviço público e para o servidor público também. O que nós temos hoje? Hoje nós temos essa situação do quadro de doença, né, do trabalhador, e a perícia, hoje, ela representa uma forma de agravamento dessa doença, por incrível que pareça. Porque os relatos que chegam até nós são de servidores constrangidos na realização das perícias, o servidor que não é informado de quais documentos precisam ser levados para essa perícia. Nós temos essa questão de que, se tu tem um CID, né, que o CID é o Código Internacional da Doença, ali, que é um catálogo ali, cada doença tem um CID. Então, se tu está com uma doença, essa doença é um CID. Agora, se tu pediu 30 dias, te deram 15, e tu for pedir uma renovação desses 15, tu não vai ganhar. Que absurdo, né? Porque absurdo, quer dizer, obrigatoriamente eles só vão aceitar essa renovação se for um outro CID. E se você não se cura? Mas aí a ideia é que tu se cure de algo e imediatamente surge uma nova doença para te buscar essa renovação. Então, é uma situação muito precária, né? Somada à falta de informação, à falta de orientação, que hoje muitos, né, preferem, às vezes, não se submeter a isso por esse constrangimento que sofrem para fins de conseguir o afastamento para poder tratar de acordo, foi orientado para o seu médico especialista que acompanha. E ninguém escolhe ficar doente, né? Até porque muitos servidores, quando entram em laudo, eles perdem muita coisa. Eles têm perdas salariais significativas. Então, ninguém está brincando quando precisa de uma licença saúde para tratar a sua doença. Então, é importante isso também ser considerado. Doutor Sávio, eu agradeço aí o debate, o enriquecimento do debate. Eu sei que a gente tinha mais um tema para trabalhar, mas esse tema vamos deixar para a semana que vem, estar abordando ele aí junto aos nossos servidores. Nosso tempo ele se esgota. Obrigado, doutor Sávio. Se você quiser fazer mais uma consideração aí, referente à parte jurídica das ações. Isto, é importante sempre ressaltar que as pessoas busquem o sindicato para tirar dúvidas, orientações, né? Nós temos visto muitas sindicâncias e processos administrativos que muitas vezes poderiam ser evitados na medida em que o servidor buscasse orientação, buscasse informação, conhecer mais a legislação relacionada à sua função, ao seu cargo, ao exercício da sua função, para justamente evitar algum tipo de penalidade aí que muitas vezes prejudica o histórico funcional do servidor. Então, o sindicato, assessoria jurídica, tanto nós como o doutor Sérgio, ficamos sempre à disposição e queremos que o servidor utilize, né, dessas ferramentas aí, buscando a melhor forma de executar a sua função. O servidor também pode sempre estar acompanhando. Nós temos as redes sociais, no Facebook, no Instagram, o canal do Simussar. Temos também o nosso site e temos também no YouTube todos os programas estão no nosso canal do YouTube. Simussar, entra lá no Simussar e aí o pessoal vai estar então podendo acessar. Lembrando também que conosco sempre está a Cressol. A Cressol também oferece uma gama bem grande de produtos e serviços, desde conta corrente, créditos, cartões, enfim, investimentos também, seguros, que o servidor achar necessário e tiver disponibilidade, pode buscar na Cressol e com certeza haverá um bom atendimento para a nossa categoria. Já de muito tempo aí a Cressol é nossa parceira. Então,
Então também agradecer ao Ronaldo na parte técnica e deixar um forte abraço aos nossos colegas servidores e até semana que vem no próximo programa Simussar em Ação.